Olá! Hoje eu começo lendo um texto muito interessante no Novo Testamento, que diz o seguinte, Jesus falando isso que eu vou ler aqui. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Por que Jesus disse isso? Se a palavra de Deus já diz que Enoque, Elias, Moisés já estariam no céu? Como entender essa afirmação de Jesus se logo depois, no momento da transfiguração, apareceu Enoque e Elias, ou melhor, Moisés e Elias? Se Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu a não ser ele que desceu, como entender essa afirmação de Jesus? Bom, professor Leandro Quadros, nós já começamos falando sobre esse texto que aparentemente não dá para entender por que Jesus disse isso. Porque se Jesus é Deus e a palavra de Deus já diz que Moisés foi ressuscitado, Elias subiu ao céu, Enoque estava no céu, por que Jesus disse isso, professor? Isso é um ponto onde a gente pode colocar em prova a fidelidade da palavra de Deus e como é que a gente pode explicar isso para o nosso telespectador? É uma pergunta, amigo Tito, interessante, porque realmente esse texto de Jesus Cristo, de João 3,13, parece contradizer outros textos bastante claros sobre o assunto. Ali em Gênesis 5,24, aprendemos que Enoque foi levado por Deus em vida para o céu, não conheceu a morte, como diz Hebreus capítulo 11. Depois nós lemos em 2 Reis capítulo 2 que Elias também foi levado vivo para o céu. Ou seja, esses dois casos nos mostram que pessoa alguma irá para um plano espiritual em espírito. Deus, quando levar o ser humano para um plano espiritual, levará corpo, alma e espírito, ou seja, o ser como um todo, não é? E aí lemos em Mateus 17 e Judas 1,9 que Moisés, para aparecer para Cristo no Monte da Transfiguração, Moisés foi ressuscitado e depois foi levado ao céu. Então percebemos que pessoas já se encontram no céu. Até mesmo ali em Mateus 27, 52 e 53, percebemos que um grupo de pessoas que foi ressuscitada com Cristo para testemunhar da ressurreição dele, essas pessoas foram para o céu como troféus de Jesus da vitória dele sobre a morte, como podemos ali deduzir da leitura de Efésios 4, 8 e 9. Agora, como harmonizarmos esses textos com João 3,13? Nós precisamos ler o versículo 12 do capítulo 3 e entendermos um problema de ordem cultural e teológica que se encontrava por trás dessa situação aqui. Vamos ler primeiramente João 3, 12 e 13 e aí vamos fazer um link entre os dois versículos para você e eu percebermos que a Bíblia não se contradiz. Aqui é um princípio de interpretação importante. Se a Bíblia se contradiz, o problema está em nós e não na Bíblia. Porque quando estudamos os detalhes, percebemos que realmente nós cometemos algum erro, algum equívoco. Porque a Bíblia, ela se autoexplica. E como que nós sabemos que a Bíblia se autoexplica? Pela metodologia de Cristo ao ensinar a Bíblia. Quando você lê Lucas 24, 27 e 44, você percebe que Cristo utilizava porções diferentes da Bíblia para explicar a Bíblia. Então, quando você deixa a Bíblia se autoexplicar, você percebe que a Bíblia não se contradiz. Então, vamos ler João 3, 12 e 13 e vamos fazer um link entre esses dois versículos aqui. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Se você pegar o verso 13 isoladamente, você vai concluir que realmente aqueles personagens que eu mencionei anteriormente, eles não foram para o céu em vida. Agora, se você linkar com o verso 12, você resolve o problema. Cristo está tendo aqui uma discussão com líderes religiosos, e aí no verso 12 ele diz assim:
Se eu falo de coisas terrenas e vocês não querem acreditar, imagine se eu falar para vocês de coisas celestiais. Aí você tem que linkar esse verso 12 com o verso 13. E aí ele está dizendo o seguinte: ninguém jamais subiu ao céu para falar das coisas celestiais a vocês, a não ser eu que de lá desci. O problema teológico também com o qual Cristo está lidando aqui, de acordo com o comentarista Adam Clarke, comentarista metodista, é o seguinte: os judeus acreditavam que Moisés havia subido ao céu para trazer a lei aos israelitas e depois aos judeus, não é? Então Cristo aqui está também refutando essa ideia equivocada. Cristo está dizendo assim: ninguém subiu ao céu para trazer as mensagens de Deus para a humanidade, a não ser o próprio Cristo que de lá desceu. Então Cristo não está contradizendo outros trechos da Bíblia que ele mesmo conhecia. Jesus conhecia Gênesis 5:24, onde é dito que Enoque foi trasladado. Cristo conhecia 2 Reis capítulo 2. Cristo foi quem ressuscitou Moisés para que ele pudesse ir ao céu, quando lemos ali Judas 1:9 e lemos também Mateus 17, 1-4. Então você precisa linkar os dois versículos e você vai perceber que ninguém subiu ao céu para falar dos assuntos celestiais, a não ser Cristo que de lá desceu. E, portanto, não encontramos aqui uma contradição bíblica. Simplesmente encontramos mais um exemplo de que quando deixamos a Bíblia se autoexplicar, ela mesma resolve os seus aparentes problemas.